Oi meninas, sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal Clara Aires Saúde. Não passa uma semana sem que eu não escute das minhas alunas a queixa de se culparem por alguma razão. Ou a mulher se culpa pelo que fez, pelo que não fez, pelo que falou, pelo que não falou. Uma outra queixa recorrente é quando você culpa uma pessoa por alguma coisa externa a você. Então, porque o meu marido, minha esposa, meu filho, ou o governo, a economia, o chefe, uma condição externa qualquer. Então, tanto se culpar quanto culpar algo externo a mim acaba sendo muito comum. Mas isso nos coloca sempre naquele lugarzinho de vítima. Eu costumo comparar a vítima a um redemoinho. Quando eu comecei a pensar sobre culpa, eu falei, é muito parecido, estou longe de ser uma especialista em ciências naturais, mas é possível nós associarmos a culpa a um redemoinho. Então pensa comigo. O redemoinho é aquele funil em espiral que vai ganhando velocidade, não é nada tão grave quanto um tornado, um furacão, né? Mas ele vai ganhando velocidade, vai ganhando proporção e vai causando ali alguns estragos. E o redemoinho, ele está num epicentro. O epicentro é um ponto diretamente acima do verdadeiro centro de perturbação. Então, se a gente for comparar, de fato, a culpa, ela também é assim. Ela é uma emoção que se apresenta aqui na nossa vida externa, concreta, né? Mas a sua causa, ela é profunda. Ela tem causas muito mais profundas do que normalmente a gente se dá conta. Eu não vou conseguir aqui trabalhar essas causas, né? Aos poucos talvez a gente possa trazer um ou outro exemplo em outros vídeos, mas eu não consigo aqui trazer para vocês como trabalhar essas causas que são mais profundas, né? Os verdadeiros centros perturbadores desse redemoinho que acontece na forma de culpa. São questões que eu acabo trabalhando com as minhas alunas, mas que você eventualmente pode trabalhar com um profissional da sua confiança. Mas o que é importante a gente saber é que a culpa, ela é disparada por um centro perturbador mais profundo que tem a ver com a nossa história de vida. Mas assim como o redemoinho, a culpa ela tende a ganhar velocidade, ela dependendo do tamanho dessa velocidade, ela vai causar estragos e não importa muito se é uma culpa se você se sente culpada ou se é uma culpa externa a você, o fato é que ela vai atrapalhar a sua vida, né? Não importa de onde vem essa culpa, ela vai atrapalhar, ela vai realmente interferir no equilíbrio, no teu bem-estar, no teu equilíbrio, na tua capacidade de resolver as questões da sua vida. Então, como que a gente faz para lidar com esses redemoinhos de culpa? Vamos olhar primeiro para esse redemoinho quando eu aponto a uma culpa que é externa a mim. Tem uma autora que eu gosto muito, que é a Laura Gutman, e ela vai dizer o seguinte, aspas para Laura Gutman, tendemos a culpar as crianças, a sociedade, o clima, a escola, o nosso passado, mas nenhuma dessas desculpas nos leva ao caminho do conhecimento pessoal, nem ao entendimento de nossos cenários completos. Em outras palavras, ou usando as palavras de Viktor Frankl, você não é produto das circunstâncias, você é produto das suas decisões. Então, não estou dizendo que você não está realmente sofrendo alguma injustiça ou que você realmente não está sofrendo consequências de coisas que falaram ou fizeram para você ou de uma condição da tua vida que realmente tem impactado e que não foi você que causou, né? Mas que você esteja sofrendo tudo isso. Mas eu estou dizendo que muitas vezes a gente tem uma outra maneira de lidar com isso. E é lógico, é natural que nós tenhamos, por muitas vezes, muito pouca ação
das condições, das coisas que... muito pouco controle dos eventos, circunstâncias e das pessoas que acabam tendo uma ação na vida da gente. Mas eu estou dizendo que a gente pode escolher como lidar diante de tudo isso. Então tem um outro autor que eu tenho falado bastante sobre ele aqui, que é o Jordan Peterson, e ele vai nos falar justamente isso. Ele vai falar que, apesar das vicissitudes da vida, nós temos uma ação diante dela. Então ele vai ensinar naquele livro dele, 12 Regras para a Vida, ele vai falar ali da importância de você alinhar suas costas, de você olhar para frente, de você fazer bons amigos, de você arrumar a sua cama primeiro, de você arrumar a sua casa, de você ser precisa nas palavras. Mas quando ele vai falando disso tudo, ele não está falando, por exemplo, ele não está preocupado, por exemplo, com a limpeza do seu quarto, com a limpeza da sua casa, com a organização da sua casa, exatamente. Não é disso que ele está falando. Ele está dizendo que você pode assumir o controle da sua própria vida. Ele está lembrando você que você tem um poder sobre a sua vida. É disso que sempre o Viktor Frankl falou também, né? Ele vai dizer que você tem uma responsabilidade com aquilo que está ao seu alcance. É essa mesma responsabilidade que eu preciso usar para substituir a culpa, que eu carrego, que eu trago para outras pessoas ou que eu carrego dentro de mim. Então, quando a gente olha, por exemplo, para essa culpa que eu carrego, né? Ah, porque eu fiz errado, ah, porque eu falei errado, fiz errado, falei mal, fiz alguma coisa ruim. A consciência disso por si mesma já é uma coisa boa, porque só as pessoas boas se sentem mal por más escolhas, né? Então, se você perceber o erro, você, ao invés de se culpar, assume a responsabilidade de se corrigir, de se desculpar, de agir diferente, porque essa é a única maneira que você tem de não ser a pessoa culpada, de não ser a pessoa que fez a coisa errada, que agiu mal, que fez uma má escolha. A única maneira de você não ser aquela pessoa que fez más escolhas por ação ou não ação, né, por omissão, ou por fala, ou por não ter falado, enfim, a única maneira de você não ser mais aquela pessoa é você começar a agir de uma outra maneira e agir de acordo a corrigir o que foi feito ou o que não foi feito. Existe ainda um outro complexo de culpa que é um pouco mais complexo e a gente não vai conseguir falar muito dele aqui, mas pensa que é aquela culpa invisível, pensa aí se é essa culpa que você carrega. Então, você não tem exatamente consciência do que você está se culpando, mas você acaba agindo de uma maneira que te traz ansiedade, te traz tristeza, mas o motivo nem sempre é claro, é um motivo vago. É aquele tipo de culpa inconsciente que se expressa em ações, por exemplo, você chega atrasada, ou você não consegue, você comete erros, você não consegue cumprir com prazos, com determinadas obrigações, você acaba procrastinando repetidamente, e isso traz consequências como repreensão, você acaba recebendo críticas das pessoas com as quais você convive, talvez do seu chefe, né? Você acaba sofrendo algumas críticas de pessoas próximas a você, pessoas que são importantes para você, mas são coisas como se você fizesse sem querer, como se você não percebesse, mas você gera situações que acabam trazendo o sentimento de culpa do tipo, eu fiz de novo, eu me atrasei novamente, eu cometi aquele erro novamente. Então, esses erros repetidos que acabam trazendo consequências negativas e fortalecendo culpas com origens, olha lá, aquele verdadeiro centro da perturbação,
que você não percebe, que você não sabe de onde vem. Então gera esse redemoinho na tua vida que causa estragos. São diferentes causas de culpa, mas o caminho é sempre o mesmo, né? Se atormentar com a culpa não vai fazer você uma pessoa melhor. É preciso que você busque trabalhar o centro perturbador, né? Você trabalhar também o epicentro, você trabalhar também o redemoinho, o que se manifesta e o que causa e de como se manifesta. Então é preciso olhar para estas questões dessa maneira. Mas o caminho mais assertivo para você dar conta tanto de lidar com a culpa, que é o redemoinho, quanto com o verdadeiro centro perturbador, é assumindo a responsabilidade. Então, sair do lugar da culpa, que é aquele lugar que eu sempre digo aqui, que é aquele lugar que te coloca numa posição de vítima, que não resolve, que te deixa bastante refém dos acontecimentos, e ir para um lugar de responsabilidade, que é o lugar onde você age sobre a sua vida. Então, a culpa paralisa, te vitimiza, e a responsabilidade amplia as suas possibilidades de ação e de transformação diante dos acontecimentos, te coloca como protagonista. Então, sair desse lugar é fundamental, assumir essa responsabilidade faz realmente toda a diferença. E faz com que você pare de repetir um filme, né? A gente tem aquele sentimento de o filme está sempre se repetindo, e daí quando você assume a responsabilidade da sua vida, esse filme para de se repetir, porque você começa a agir sobre os acontecimentos, seja se culpando, quando você fica se culpando, seja quando você é vítima da circunstância que se apresenta, ou quando você de fato está sofrendo uma injustiça. Bom, então o caminho é justamente esse, né? A melhor maneira de você lidar com tempestades, redemoinhos, furacões e tormentas na sua vida é olhar para a sua vida e ver onde que você pode fazer escolhas. Tem um filósofo estoico, o Epiteto, que ele vai falar a seguinte frase: onde está o bem? Em nossas escolhas. Onde está o mal? Em nossas escolhas. Então, escolha ser responsável pela sua vida, porque essa é a escolha que realmente traz a cura. É isso, meninas, mas antes de terminar, eu quero só avisar para vocês que algumas de vocês têm me perguntado, no ano passado eu não consegui abrir novos atendimentos no meu trabalho de orientação integrada de saúde, mas esse ano eu já consegui abrir para alguns atendimentos online, né? Agora em 2023, alguns atendimentos online desse trabalho que tem os 4 pilares da saúde, em que eu trabalho com as minhas alunas, o sono, a alimentação, os exercícios e as relações. Como é que você está com você, como é que você está com as pessoas com as quais você convive. Então, se você quiser saber mais, se você tiver interesse nesse meu trabalho, é só entrar em contato comigo pelo e-mail falecom@claraaires.com.br, ou então você pode me chamar no direct do Instagram Clara Aires Saúde. É isso, meninas, vamos aí trabalhando a nossa responsabilidade diante dos acontecimentos, parar com esse negócio de se culpar e realmente transformar a tua vida com muito protagonismo. Isso é fundamental. Até o próximo vídeo, um beijo, tchau, tchau, até mais.